Olá, criaturas! Mais uma aula sobre literatura brasileira, hoje abordando naturalismo e simbolismo. Só para recordar, naturalismo, simbolismo, parnasianismo, realismo, tudo isso acontece no final do século XIX e início do século XX. E também junto com algumas manifestações românticas. Lembrem que Machado de Assis tem uma fase romântica e uma fase realista. Né? Por quê? Porque não se começa uma coisa num dia e termina-se no outro. É um processo que vai ao longo do tempo. Tá? Então, escolas literárias, tendências literárias coexistem por um bom período. Tá? Como é que surge o naturalismo? O naturalismo vai surgir no bojo do cientificismo europeu. Charles Darwin vai publicar o livro A Origem das Espécies, onde ele trata da seleção natural, né, dos animais, não só dos animais, como também dos seres humanos. Os autores usam a ciência como base para criar esses personagens. Né? Tudo muito bem, tudo muito certo, só que há um pequeno problema. No bojo dessa seleção natural, surgem também teorias e discursos eugenistas, de supremacias de raças umas sobre as outras. Tudo, claro, com base no eurocentrismo. Para o europeu, eles eram superiores a todos os demais sujeitos do mundo. Ou seja, um nativo americano ele era um ser inferior a um ser europeu. Um africano era inferior a um europeu. Por quê? Porque a Europa era o centro do mundo. Né? A Europa era o que é hoje os Estados Unidos, ou pelo menos se achava que era. Né? Então, a partir disso, vai surgir tanto a ciência quanto as pseudociências, que são essas que trazem essas teorias absurdas, extremamente preconceituosas e que muitas vezes chegam até hoje. Até hoje a gente tem gente machista, tem gente homofóbica, tem gente que tem supremacistas brancos, né? Tem racismo. Isso não surgiu hoje. Isso surge lá no século XIX, em alguns casos mais antes disso. Né? São pseudociências que não têm qualquer fundamento, né, científico, já não tinham na época, e que imagina hoje. Então, esse é o único problema que tem a partir de se usar a ciência como embasamento para a criação de personagem, ou seja, as pseudociências. Né? Se partir do discurso científico, não tem problema. Agora, a partir do momento em que um autor vai trazer à tona uma situação onde há preconceito, isso vai descambar para um discurso eugenista, para um discurso supremacista. Tá? Eles também tinham como base Augusto Comte e o Hippolyte Taine, que eram dois filósofos franceses. Características do naturalismo. Os personagens eram vítimas de um determinismo. E aí está essa questão da raça, do meio e do momento histórico. Tudo bem meio, tudo bem momento histórico. Agora, em função da raça, ninguém pode ser considerado inferior ou superior. Isso é eugenismo. Isso surge lá no século XIX, esse discurso. A prevalência de motivações biológicas no personagem naturalista. Se faz também uma coisa que vai se ver muito, principalmente no livro O Cortiço, que é a zoomorfização. O que é isso? O homem é um animal comandado por seus instintos. E mais especificamente, no Cortiço, os personagens vão ter essas características, vão ser constantemente comparados a animais, né? Com instintos animais, com reações animais. Os protagonistas nesse período, né, dessa fase literária, são as classes mais pobres da população e são o objeto de análise do escritor naturalista. A Luiz Azevedo, por exemplo, quando escreveu O Cortiço, disse que ele se mudou para um cortiço para poder observar em loco os personagens que ele iria criar. Também é explorado no naturalismo a condição subhumana da vida e o trabalho e que o trabalho animalizaria esses personagens. Porque vocês imaginem assim, estamos na segunda revolução industrial. As condições de trabalho são as piores possíveis. Tá? Beira a condição de escravidão, o trabalho nas indústrias da época. Não havia direitos trabalhistas. Então eram jornadas de 18 horas,
as pessoas dormiam nas próprias fábricas, por exemplo. Se vocês buscarem na internet, por exemplo, fotos, imagens da segunda da Revolução Industrial, vocês vão ver crianças trabalhando em linhas de montagem, por exemplo. Crianças, eu digo, de 8, 10, 12 anos. Então, essa animalização do ser humano surgia, e aliás, acabava acontecendo em função deste meio, né, deste meio selvagem em que ele era, a que ele era submetido. Né? As obras apresentam também uma sexualidade explícita, afinal estamos falando do realismo, então não há mais amor platônico, né? O amor é pleno, é realizável, né? A mulher é tratada, e aí surge uma outra questão de novo dessas questões das pseudociências. A mulher é tratada como histérica, por quê? Porque o homem seria superior à mulher, né? A pessoa negra como inferior e o homossexual como um doente. Ou seja, isso é aquilo que eu falei sobre as pseudociências. Né? O cientificismo do século XIX e do século XX vai gerar, por exemplo, todas as teorias nazifascistas que chegaram até os acontecimentos dos anos 30 na Alemanha e na Itália. Tá? Ou seja, foram essas ideias que geraram a Segunda Guerra Mundial, que fizeram com que Hitler chegasse ao poder. E aí nós vamos começar a falar de algumas obras de alguns autores. A Luísa Azevedo escreveu O Curtiço, O Mulato e A Casa de Pensão, que são os principais. Né? A linguagem de O Curtiço é uma linguagem chocante e objetiva. Ela não tem intermeios, ela vai direto ao ponto. E existe uma edição de O Curtiço em quadrinhos, ó, como eu mostrei para vocês, do Brás Cubas. Tá? Havia uma denúncia da miséria, sobre a miséria e a corrupção moral, a preocupação com as classes marginalizadas. Mas eu não sei se era realmente uma preocupação ou ele estava, na verdade, tentando justificar esse determinismo e esse cientificismo gerador de pseudociências da época. Porque eu não vejo uma preocupação na obra, eu vejo pura e simplesmente um relato e uma comparação dessas pessoas com uma selva, com um animal, né? Pessoas totalmente animalizadas, e isso sendo justificado como se fosse uma coisa natural daquelas pessoas. Aquelas pessoas não seriam diferentes, mesmo que estivessem em outra situação. E há um detalhe, principalmente no Cortiço, que é um personagem oculto. O Cortiço é um personagem oculto. O Cortiço ele é tratado como personagem. Ele tem reações dentro da obra. E aqui eu trago para vocês, como eu mostrei, a edição do Cortiço em quadrinhos. Existem várias obras de literatura clássica em quadrinhos. Seria interessante quando puderem adquirir ou ver em PDF. Tá? Raul Pompeia vai escrever o Ateneu. O Ateneu é uma representação da sociedade real. É uma sociedade obscura, uma sociedade cruel, uma sociedade hipócrita. É uma crítica ao sistema vigente, principalmente ao sistema educacional que copiava o modelo francês. Tá? Então ele vai fazer essa crítica a esse modelo, mas também vai trazer aquela questão que eu falei da homossexualidade como se fosse uma doença, mais uma pseudociência, né, gerada pelo cientificismo europeu. E aí nós temos o simbolismo. Né? O simbolismo ele vai praticamente se opor ao realismo e ao naturalismo. Porque enquanto esses dois, realismo e naturalismo, tá, buscam uma objetividade, buscam um cientificismo, o simbolismo vai ter uma fortíssima influência do contato com religiões orientais, com as doutrinas orientais. Então eles vão voltar a um subjetivismo, a um interesse pelo individual, né? Não pelo físico, mas pelo extrafísico. Vai trazer de novo uma musicalidade para os poemas. Tá? E como é que ele alcança
essa musicalidade? Através de recursos como a aliteração, que é a repetição do mesmo fonema, e a assonância, a repetição de fonemas vocálicos. Tá? Ou seja, vocês vão ler, por exemplo, uma obra do Cruz de Souza, vocês vão ver que há uma musicalidade nos poemas do Cruz de Souza. Como eu já falei, ao transcendentalismo, ou seja, essa ênfase do imaginário, na fantasia, no extracorpóreo, no ir além, né, do objetivo, no ir além do físico. E há uma característica que é a obsessão pelo branco. Não o branco raça, né, mas o branco cor, porque é como se fosse o símbolo da pureza. Né? Não que eles estivessem buscando a pureza. Não, não é isso. É um simbolismo. Né? Ele teria o branco como símbolo de pureza. Autores Cruz e Souza, como eu já falei, né? Que é autor de, por exemplo, Broquéis, Morrendo de Inveja, eu tenho um de bolso, né? Missal e Tropos e Fantasias. Tem Augustus dos Anjos, né? Que no conteúdo ele já é considerado um pré-modernista, mas nas formas ele pode se enquadrar dentre os simbolistas. Saudade e Versos Íntimos são os mais conhecidos. Alfonso Guimarães, né, que escreveu o Centenário das Dores de Nossa Senhora, por exemplo, né, e Francisca Júlia da Silva, que é uma poetisa que é esquecida, que é muito pouco estudada. Ela escreveu Mármores, livro da infância, que é uma tentativa de se implementar uma literatura infantil já naquela época, no século XIX, e Esfinge. Bom, gente, sobre simbolismo, hoje era isso, sobre naturalismo. E aí, para vocês perceberem a musicalidade, eu vou trazer um poema do Cruz de Souza chamado Visão da Morte. Olhos voltados para mim e abertos, os braços brancos, os nervos braços, vens de espaços estranhos, dos espaços infinitos, internos desertos. No teu perfil, os tímidos, incertos traços indefinidos, vagos traços, deixam da luz nos outros e nos aços, outra luz de que os céus ficam cobertos. Deixam nos céus uma outra luz mortuária, uma outra luz de lívidos martírios, de agonias, de mágoas funerárias. E causas febre e horror, frios delírios, ó noiva dos sepulcros, solitária, branca e sinistra no clarão dos círios. Esse é Cruz de Souza. Percebe-se a musicalidade, percebe-se a preferência, a obsessão pelo branco. Né? Esse é Cruz de Souza. Muito obrigado, gente, e até a próxima.